Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico. Vamos então iniciar a escalada informativa sobre o passado mais recente do dinamismo da economia de Moçambique. Desde já gostava de atrair a sua especial atenção aos títulos que irão definir a estrutura e o alinhamento da presente edição do Semanário Económico. A Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável reuniu o governo, parceiros de desenvolvimento e setor privado para discutir a visão de Moçambique para as próximas décadas, com foco em reformas, instituições fortes, industrialização e crescimento inclusivo. Sabemos que o maior risco não está em planificar com ambição, está em deixar um fosso entre planificar, orçamentar, executar e monitorar. São as escolhas feitas todos os dias que determinam se uma visão permanece no papel ou transforma efetivamente a vida dos cidadãos. Moçambique queremos e podemos construir em 2050. Não basta querer. Por causa da economia política nacional e mundial, os outros também têm que querer e tem que haver uma compatibilidade. Salim Valai e Gabriel Motice consideram que o crescimento económico apenas produzirá impacto duradouro se for acompanhado por instituições fortes, boa governação, investimento produtivo e políticas públicas capazes de gerar oportunidades para empresas e cidadãos. Não há empresas fortes sem instituições funcionais. Que não há instituições funcionais sem cidadãos, contribuintes, investidores que confiam no Estado. Executar, avaliar políticas públicas, garantir previsibilidade, proteger contratos. Estamos perante um ciclo vicioso. Empresários denunciam excesso de auditorias, atrasos do IVA e insegurança jurídica. Empresas que estão a pagar impostos regularmente e que agora vão desterrar com auditorias de 5 anos, em que aparecem multas de 200 milhões. Quando a empresa nem sequer consegue fazer 50 ou 60 milhões por ano e sobre estes 50 ou 60 está a pagar os devidos impostos. Nosso entendimento que a vossa resiliência, a determinação e compromisso contínuo com a criação de emprego, com a geração de riqueza, constituem um verdadeiro motor da nossa economia. 12 startups chegam ao mercado com soluções digitais para cultura, restauração, indústria alimentar, inteligência artificial e serviços empresariais. O nosso primeiro produto é o Shub, que é um aplicativo móvel que disponibiliza eventos culturais e recreativos, todos eles num só lugar. Nosso software traz isso. É uma vitrine para restaurantes. Pretendemos formar jovens, pretendemos criar empresas, nos alocar nessas províncias. Pequenas e médias empresas podem submeter os processos e solicitar apoio ao abrigo do FECOP. O FECOP revisto visa prosseguir 3 grandes objetivos. Melhorar a sua atratividade para este universo de empresas beneficiárias, alargar também o âmbito dos potenciais beneficiários do FECOP e melhorar a competitividade e o acesso a serviços financeiros por parte desta tipologia de empresas. Moçambique 2050.
o país que decidirmos construir. Foi sobre este mote que Maputo acolheu a Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável. Tratou-se de um evento que se empenhou em identificar as escolhas que determinarão o crescimento, os recursos naturais e as reformas que possam converter o dinamismo do país em transformação econômica, inclusão e prosperidade partilhada. Esta é a edição do Semanário Econômico que vai se debruçar precisamente sobre as incidências desta Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável. Isso mais adiante como tema de fundo em reportagem alargada. Então, este evento inédito que Moçambique testemunhou e promete dar continuidade nos próximos anos de uma forma ainda mais sistemática e contínua. Você está com o Semanário Econômico. A Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável de Moçambique reuniu-se em Maputo esta semana em torno de uma questão particularmente crucial, ou seja, como transformar as lições dos últimos 25 anos em aspectos como recursos e também o dinamismo das reformas em curso para que estas mesmas incidências, ações e iniciativas se possam transformar numa agenda concreta de crescimento inclusivo para o país, colocando em particular evidência a temática do emprego e da empregabilidade e também a transformação estrutural da economia do país até 2050. Não nos reunimos para julgar os 25 anos que passaram, nem para os celebrar. Reunimos para compreender com honestidade, porque só quem conhece verdadeiramente os seus alicerces consegue decidir o que deve preservar, reforçar, ajustar ou transformar. O verdadeiro desafio consiste agora em transformar visão em realidade. Se eu tiver que identificar o primeiro motor para a transformação econômica de Moçambique, eu apontaria as micro, pequenas e médias empresas. Um país só cresce com paz. E é preciso que haja paz, que haja segurança para que os empresários não fujam daqui, que o investimento fique cá, que haja um combate cerrado à corrupção, para que o dinheiro público não seja torrado em bolsos completamente parasitas, que depois não produzem, não investem, não empregam, não criam valor. É preciso continuar com as reformas. As reformas são fundamentais para que o país esteja sempre na vanguarda da atração de investimento. Então, há um conjunto de medidas que podem e devem ser tomadas, mas é preciso que haja um compromisso nacional e, sobretudo, que haja verdade e sinceridade no debate político para que não hajam as tensões e os conflitos recorrentes que nós temos ao longo dos anos e que nos atrasam. Moçambique inicia a construção da Visão 2050 com apelo à transformação econômica, instituições fortes e prosperidade inclusiva.
Este é o Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Moçambique inaugura uma fase decisiva da sua trajetória de desenvolvimento, 25 anos depois da Agenda 2025 e agora perante um novo ciclo orientado pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2024 e ainda pelo documento Pensar Moçambique 2050, o país é nesta altura chamado a fazer mais do que um balanço. Trata-se de precisamente de transformar lições, recursos e expectativas em escolhas concretas que possam consubstanciar uma transformação econômica real do país. Nesta edição do Semanário Econômico, acompanhamos este esforço de reflexão estratégica sobre o país que Moçambique foi capaz de construir nas últimas décadas e também sobretudo sobre o país que precisa de ser construído até 2050. Segundo os documentos orientadores, as incidências, os pronunciamentos e as reações no decurso da Conferência Internacional sobre o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Moçambique, realizada esta semana aqui na cidade de Maputo, o país tem condições objetivas para produzir consensos e prioridades acionáveis para acelerar a implementação de uma estratégia abrangente, consistente e objetiva de desenvolvimento socioeconômico. Na abertura da conferência, o presidente da República, Daniel Chapo, defendeu que Moçambique entrou num momento decisivo da sua história em que as decisões tomadas hoje determinarão o país das próximas gerações. Segundo Daniel Chapo, o objetivo é construir uma visão nacional de longo prazo capaz de orientar políticas públicas, investimentos e reformas estruturais, transformando a riqueza dos recursos naturais em desenvolvimento sustentável, industrialização e independência econômica. O chefe de Estado sustentou que o desenvolvimento deve ser inclusivo, participativo e assente numa geração orientada para resultados. Não nos reunimos apenas para revisitar a nossa história, mas estamos aqui para retirar delas as lições e ilações que nos permitam construir um Moçambique para todos os moçambicanos e sustentável, porque o desenvolvimento não acontece por acaso, como disseram os que me antecederam. O desenvolvimento constrói-se com visão, com instituições fortes e credíveis, com políticas consistentes e, sobretudo, constrói-se quando uma nação decide colocar o seu futuro acima das circunstâncias do presente. O novo ciclo sobre o desenvolvimento inclusivo e sustentável de Moçambique, segundo o chefe de Estado moçambicano, será orientado pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, pela iniciativa Pensar Moçambique 2050 e pelo programa quinquenal do Governo. Apesar de reconhecer avanços registados desde 2000, nomeadamente na expansão das infraestruturas, acesso à energia, educação, saúde e integração regional, Daniel Chapo admitiu que persistem desafios estruturais que impedem que o crescimento econômico beneficie toda a população. O presidente apontou a pobreza, as desigualdades territoriais, a baixa produtividade, a limitada industrialização e a insuficiente criação de emprego como obstáculos centrais ao desenvolvimento. A verdade é que crescemos, mas ainda precisamos transformar esse crescimento em produtividade e prosperidade para o povo moçambicano. Uma das grandes tarefas deste novo ciclo de governação consiste precisamente em reduzir a dualidade econômica, ou seja, reduzir distância entre a economia extrativa, moderna, que cresce impulsionada pelos grandes investimentos e a economia doméstica,
ainda pouco produtiva, onde vive e trabalha a maioria dos moçambicanos. O nosso desafio é assegurar que o dinamismo dos grandes projetos impulsione igualmente a agricultura comercial, a indústria nacional, o turismo, as pequenas e médias empresas e a criação de emprego em todo o território nacional. Dito por outras palavras, precisamos de diversificar cada vez mais a nossa economia. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, enquadrou a realização da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável o início de um novo ciclo de reflexão estratégica destinado a orientar o futuro do país para além dos ciclos governativos. Para o governante, o desenvolvimento não acontece por acaso, mas resulta de uma visão coletiva, de escolhas consistentes e da capacidade de transformar o planeamento em resultados concretos. Não nos reunimos para julgar os 25 anos que passaram, nem para os celebrar. Reunimos para compreender com honestidade, porque só quem conhece verdadeiramente os seus alicerces consegue decidir o que deve preservar, reforçar, ajustar ou transformar. É comum ouvir-se que agora entramos na nova era de riqueza. O gás natural pode multiplicar em poucos anos as receitas do nosso Estado. A história de outros países alerta que este pode ser um momento também perigoso e não um momento garantidamente seguro. Requer, por isso, maior prudência, sensatez e pragmatismo. Requer estar aberto a ouvir, aprender, a colher lições. Valá apontou que o principal desafio para o desenvolvimento inclusivo e sustentável de Moçambique consiste em reduzir a distância entre a planificação, a orçamentação, a execução e a monitoria das políticas públicas. Uma casa não fica de pé só porque existe uma planta. Por isso, sabemos que o maior risco não está em planificar com ambição, está em deixar um fosso entre planificar, orçamentar, executar e monitorar. É esse o fosso que estamos hoje empenhados em fechar para que cada escolha desta conferência se traduza em obra concreta e não em papel. Nenhum arquiteto acrescenta um novo piso sem primeiro avaliar os alicerces. É precisamente isso que Moçambique procura fazer. A estratégia de desenvolvimento apresentada pelo governo recebeu uma resposta positiva dos parceiros internacionais. O embaixador da União Europeia em Moçambique, Antonino Maggiore, considerou que o país atravessa um momento decisivo da sua história, defendendo que os próximos 25 anos dependerão menos de disponibilidade de recursos naturais e mais da qualidade das escolhas políticas, da solidez das instituições e da capacidade de transformar visão em resultados concretos. O diplomata defendeu igualmente que o desenvolvimento sustentável deve ser liderado pelos próprios moçambicanos, cabendo aos parceiros internacionais apoiar essa visão. Governar é responder aos desafios do presente, mas liderar é preparar o futuro. O verdadeiro desafio consiste agora em transformar visão em realidade, porque nenhuma estratégia muda um país apenas por existir. São as instituições que a concretizam, são as pessoas que lhe dão vida, são as escolhas feitas todos os dias que determinam se uma visão permanece no papel ou transforma efetivamente a vida dos cidadãos. O desenvolvimento é um projeto nacional, um projeto que exige liderança, mas também participação, que exige visão, mas também diálogo, que exige estratégia, mas também capacidade de implementação. É precisamente essa convergência que esta conferência procura promover. O diretor da visão do Banco Mundial para Moçambique,
Félix Sissoko defendeu que o país entre numa nova fase do seu desenvolvimento em que o sucesso deixará de ser medido apenas pelas taxas de crescimento econômico e passará a depender da capacidade de converter esse crescimento em emprego, rendimento e melhores condições de vida para a população. First, growth must be inclusive. GDP growth matters, but true development means better opportunities for households, farmers, workers, women and young people across the country. Second, natural resources are an opportunity, not a guarantee. Mozambique gas and mineral wealth can transform the country only if it is converted into productive assets, infrastructure, institutions, education, health and jobs. Third, diversification is essential. No country sustains prosperity on a narrow economic base. Mozambique must strengthen agriculture, agro-processing, manufacturing, logistics, tourism and services. Félix Sissoko identificou 5 prosperidades para orientar a estratégia nacional até 2050, associadas a vantagens competitivas que podem sustentar um novo ciclo de desenvolvimento. The question is not whether Mozambique can grow. The country has already shown that it can. The real question is whether it can transform growth into jobs, rising incomes and shared prosperity. To achieve this ambition, let me offer 5 priorities. First, a national agro-industrial transformation agenda. Agriculture remains Mozambique's main source of livelihood and the backbone of its economy. Modernizing agriculture, expanding irrigation, raising productivity, and building agro-processing value chains can strengthen food security, create jobs, and connect farmers to regional and global markets. Together, these priorities can help Mozambique achieve structural transformation, combining agricultural modernization, human capital development, infrastructure investment, energy-led industrialization, and disciplined execution to create jobs today and share prosperity for generations to come. Após as intervenções institucionais, a conferência entrou na fase de reflexão estratégica sobre os resultados da Agenda 2025. O antigo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento apresentou um dos diagnósticos mais abrangentes da conferência. A Akimuma Adesina propõe 5 pilares para transformar Moçambique. Para a Adesina, Moçambique não deve limitar-se à exportação de matérias-primas e estruturou a estratégia nacional em 5 pilares fundamentais. When these 5 pillars come together, the pathway to transformation becomes clear. Competitive industries create economic opportunity. Human capital creates capability. Regional connectivity creates access. Resilient institutions create confidence. Strategic partnerships create scale. Together, these pillars form the foundations of sustainable prosperity. This is how Mozambique moves from potential to progress, not through one sector alone, not through one investment alone, not through one generation alone, but through a national transformation built over time, as the President clearly stated. Economists demonstrates that natural resources generate the greatest benefit when they become foundations for broader industrial development. Mozambique's ambition should therefore extend beyond exporting resources. The ambition should be to build industries, to develop local capabilities, to create skilled employment, to strengthen Mozambican participation in national and global value chains. Excellencies, ladies and gentlemen, investment is not only about financing projects. It is about building partnerships that create shared prosperity.
Na apresentação do diagnóstico estratégico sobre os primeiros 25 anos da Agenda 2025, o professor Cardoso Moendana defendeu que o principal resultado do exercício não deve limitar-se ao balanço do passado, mas servir de ponto de partida para a construção de uma visão nacional de longo prazo capaz de projetar o país para os próximos 40 ou 50 anos. Agora que temos experiência de elaboração, podemos também aventurar-nos a fazer uma projeção de maior tempo. Pensarmos não em termos de planificação, como é que eu vou dizer, numérica, mas definir uma visão do que é que nós queremos ser daqui a 40 ou 50 anos. Moçambique pretende ser o quê? Quer ser, qual é o país de referência que nós podemos tentar, ou que tipo de ambição nós podemos querer ter como visão de muito longo prazo? Onde nós podemos incluir todas as variáveis como mudanças climáticas, essas questões de debates políticos, não pensarmos só em nós como estamos aqui, pensarmos no futuro, o que é que poderá acontecer, como é que deve ser dirigido um país como este, que tipo de ambiente nós queremos. Há muitas coisas que é preciso discutir, mas temos que discutir despidos das circunstâncias atuais, dos partidos atuais, da economia atual, olharmos para o futuro com uma visão. Quando falamos de reduzir a simetria, estamos a dizer o quê? Então temos que definir concretamente para cada província, para cada região, que tipo de desenvolvimento nós queremos que seja. Não é tudo imitar Maputo. Se calhar outras pessoas têm que fazer outra coisa diferente. O economista Prakash Ratilal apresentou um conjunto de propostas concretas para transformar a visão estratégica em resultados económicos. Ratilal defendeu que Moçambique já conhece os seus principais desafios. A prioridade deve ser acelerar a execução. Dar prioridade ao efetivo desenvolvimento de micro e pequenas empresas, é óbvio que se deve dar prioridade a tudo que o país pode poupar em divisas ou que possa angariar em receitas de bens e serviços. Se eu tiver que identificar o primeiro motor para a transformação econômica de Moçambique, eu apontaria as micro, pequenas e médias empresas. Este é o motor que resolve o emprego, resolve a distribuição de rendimento às famílias, resolve a base, ampliar a base do Ministério das Finanças para cobrar os impostos e permite a estabilização física no país, permite a estabilização social e política. Devíamos elencar micro, pequenas e médias empresas. Segundo Ratilal, o verdadeiro motor da economia moçambicana deve ser constituído pelas micro, pequenas e médias empresas. Moçambique queremos e podemos construir em 2050. Não basta querer. Por causa da economia política nacional e mundial, os outros também têm que querer. E tem que haver uma compatibilidade. Moçambique não pode continuar a ser referenciado como um país adiado, com concursos viciados, com indisciplina, em que o interesse privado prevalece sobre o interesse coletivo. Que tal se fizesse uma task force para limar a cadeia do valor do caju, tudo ser analisado, todos os intervenientes, e dizer vamos ter sucesso nesta próxima campanha? É um caminho, agir rápido. A indústria do petróleo e gás vai dar 4 bilhões de dólares no ano 2035-40. Estamos numa oportunidade em que podemos ter um grande leque de trabalhadores, gerar emprego, pequenas unidades. Se pegarmos a cadeia de valor, falamos muito da cadeia de valor, mas o que há na cadeia de valor que bloqueia o nosso trabalho? Então vale a pena uma task force complexa de todos os intervenientes e ir limpar uma por uma para termos uma cadeia de valor em que o turista entre e esteja à vontade. Mais do que exercício de balanço da Agenda 2025, a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável marcou o arranque de um novo ciclo de reflexão estratégica sobre o futuro de Moçambique. Das intervenções políticas aos diagnósticos técnicos, emergiu uma visão que defende transformar os recursos naturais em capacidade produtiva, fortalecer as instituições, investir no capital humano, acelerar a industrialização, dinamizar o setor privado e garantir que o crescimento econômico se traduza em emprego, inclusão social e melhoria efetiva da qualidade de vida. O desafio colocado aos próximos anos
é transformar esta visão partilhada em políticas públicas consistentes e resultados concretos capazes de posicionar Moçambique como uma economia mais competitiva, resiliente e sustentável até 2050. A Universidade Eduardo Mondlane gradua 12 startups e reforça papel como fábrica de empresas tecnológicas em Moçambique. Moçambique enfrenta perdas econômicas anuais equivalentes a 6,7% do produto interno bruto, isto devido a secas, cheias e outros fenómenos climáticos extremos que a miúde assolam o país. Um cenário que evidencia a crescente relação entre o clima e o desenvolvimento econômico. Perante este desafio, a Autoridade de Controlo da Qualidade Ambiental, a AQUA, defende o reforço da prevenção, da educação ambiental e do ordenamento territorial como instrumentos fundamentais para reduzir os impactos das alterações climáticas e garantir um crescimento sustentável para o país. Moçambique já não enfrenta apenas o desafio de compreender as mudanças climáticas, mas sobretudo de se adaptar aos seus efeitos. A posição foi defendida pelo porta-voz da Autoridade de Controlo da Qualidade Ambiental, Danilo Magide Mendes Liassa, durante as celebrações do Dia Mundial do Ambiente, numa altura em que o país continua a acumular elevados custos econômicos associados a secas, cheias, ciclones e outros eventos extremos. Segundo o responsável, a preservação ambiental deixou de ser apenas uma preocupação ecológica para assumir um papel central na sustentabilidade econômica e social do país. Danilo Mendes recordou que o Dia Mundial do Ambiente, celebrado a 5 de junho, deve ser encarado, sobretudo, como um momento de consciencialização coletiva. O problema ambiental não é um problema localizado, é de Moçambique, é um problema global. Então, se é um problema global, todos nós temos que unir esforços para que a gente possa ter um ambiente de qualidade. Segundo Danilo Mendes Liassa, o lema adotado este ano pelo governo, produzir com resiliência para alimentar a nação, soluções locais para um Moçambique sustentável, reflete precisamente a necessidade de compatibilizar a produção econômica com a proteção dos recursos naturais. Mesmo que a gente queira produzir, se não o fizermos tendo em conta aquilo que são as nuances da componente ambiental, podemos não até conseguir. De acordo com o Banco Mundial, os impactos das secas e cheias provocam perdas equivalentes a cerca de 6,7% do produto interno bruto moçambicano todos os anos, tornando Moçambique um dos países africanos mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. A mesma instituição estima que mais de 58% da população moçambicana está exposta a riscos climáticos significativos, incluindo inundações, secas e ciclones. Quando a natureza, entre aspas, zanga, os efeitos nefastos que nós temos vivido pela nossa inércia em não aceitar que o meio ambiente precisa de ser protegido, isso traz consequências gravíssimas, não é? Sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista da própria economia. É só ver os exemplos que tivemos no nosso país, a destruição que foi causada por situações que nós tivemos na zona centro e na zona norte, também um pouco na zona sul. E isso impactou de forma grave, e isso impacta, desculpa a repetição, aquilo que é a componente orçamental do próprio Estado. Segundo o porta-voz da AQUA, os custos de reconstrução após desastres naturais poderiam ser significativamente reduzidos caso houvesse maior aposta na prevenção e na gestão sustentável dos recursos naturais. Durante a entrevista concedida ao Semanário Econômico, Danilo Mendes Liassa apontou o ordenamento do território como uma das áreas mais críticas para garantir um desenvolvimento sustentável. Para o porta-voz da AQUA, muitos conflitos entre comunidades e compreendimentos econômicos resultam da ocupação inadequada dos espaços e da implementação insuficiente dos instrumentos de ordenamento territorial. Não é possível falar de desenvolvimento econômico sem olhar para as componentes ambientais, porque elas, de forma direta ou de forma indireta, impactam
no desenvolvimento econômico das nações e principalmente do nosso Estado que é Moçambique. Questionado sobre os setores que mais preocupam a instituição, o porta-voz destacou a mineração, a exploração florestal, a indústria e a gestão das areias pesadas. Embora reconheça a importância destes setores para o crescimento econômico, o porta-voz da Aqua defendeu que a sua expansão deve respeitar rigorosamente as normas ambientais. Para a Aqua, o acompanhamento pós-licenciamento continua a ser um dos maiores desafios da fiscalização ambiental. A Constituição e as leis permitem o desenvolvimento econômico, mas se alguém quer vir desenvolver aqui e a sua atividade ela impacta do ponto de vista ambiental, o que nós dizemos? Faça o estudo de impacto ambiental e nós vamos controlar. A entidade licenciadora acompanha e diz não. Pode ser implantado esta atividade, mas desde o momento que ela consiga apresentar medidas de mitigação. Então, nós, como Aqua, nossa função, nossa missão é verificar lá no terreno se aquelas medidas que foram propostas para mitigar os impactos ambientais estão a ser cumpridas ou não. Apesar dos desafios, Danilo Mendes considera que existe hoje uma consciência ambiental crescente entre cidadãos, empresas e instituições. Para as autoridades de controle ambiental, a educação ambiental continua a ser a ferramenta mais eficaz para garantir mudanças duradouras de comportamento. Não se pode pedir a alguém que seja amigo de algo que não sabe. É preciso que a gente eduque e a educação começa de baixo, como eu disse, a partir de casa até a própria sociedade. Numa altura em que Moçambique enfrenta custos crescentes associados aos eventos climáticos extremos e procura mobilizar milhares de milhões de dólares para reforçar a sua resiliência, a mensagem deixada pela Aqua no Dia Mundial do Ambiente é clara. Proteger o ambiente deixou de ser apenas uma opção de conservação da natureza para se tornar uma condição essencial para a estabilidade econômica, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das futuras gerações. Num contexto em que os efeitos das alterações climáticas continuam a pressionar a economia de Moçambique e aumentar os custos da recuperação de infraestruturas e meios de subsistência, a Aqua sustenta que a sustentabilidade ambiental deve assumir um papel central nas políticas de desenvolvimento para esta entidade, proteger recursos naturais, promover consciencialização ambiental e reforçar a fiscalização são medidas indispensáveis para assegurar um futuro mais resiliente para Moçambique. Enquanto uma parte significativa do país continua centrado no debate sobre a exploração dos recursos naturais no nosso país, a Universidade Eduardo Mondlane defende que o futuro da economia moçambicana dependerá sobretudo da capacidade de transformar conhecimento em empresas. Foi esta a principal mensagem desta que é a maior e a mais antiga instituição de ensino superior, mensagem esta deixada no decurso da cerimônia de graduação de 12 startups incubadas pelo Maputo Digital Innovation Tech Hub. Trata-se de uma iniciativa que junta universidades, parceiros internacionais e setor público, visando acelerar a criação de novos negócios tecnológicos capazes de responder aos desafios econômicos e sociais do país. Mais do que uma cerimônia de encerramento, aquilo que foi possível testemunhar neste que foi o Demo Day, o evento representou a entrada de uma nova geração de empreendedores no mercado com soluções desenvolvidas em áreas da economia digital, indústria alimentar, cultura, inteligência artificial, automação empresarial, inclusão financeira e tecnologias emergentes. Mais do que uma cerimônia de encerramento,
O Demo Day representou a entrada de uma nova geração de empreendedores no mercado, com soluções desenvolvidas nas áreas de economia digital, indústria alimentar, cultura, inteligência artificial, automação empresarial, inclusão financeira e tecnologias emergentes. Ao intervir na cerimónia, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior, aproveitou as comemorações dos 50 anos da instituição para defender uma mudança de paradigma na forma como o país encara o desenvolvimento económico. Segundo o académico, embora Moçambique disponha de abundantes recursos minerais e energéticos, será a qualidade do capital humano que determinará a capacidade de transformar essas riquezas em desenvolvimento sustentável. O melhor recurso que nós temos como país não sejam talvez recursos minerais, recursos sobre a terra, é o recurso humano, é a formação do capital humano. Portanto, esta luta tem que ser permanente. Para o reitor, a missão da universidade deixou a muito de se limitar à formação académica tradicional, passando igualmente para a criação de empresas capazes de gerar emprego e inovação. Os nossos jovens têm enorme talento, precisam de oportunidades, precisam de acompanhamento, precisam de um exercício de demonstração das potencialidades que existem para que eles possam explorar e fazer valer tanto as capacidades que eles já têm. Manuel Guilherme Júnior sublinhou que o verdadeiro desafio começa precisamente após a graduação. Consolidar modelos de negócio, conquistar clientes, captar investimento e estabelecer parcerias estratégicas passam agora a ser as principais prioridades das startups. Uma das principais financiadoras do programa é a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento. Segundo a diretora interina Mariana Cristina Pescante, investir em competências digitais tornou-se uma condição essencial para criar oportunidades económicas para as novas gerações. A responsável explicou que programas como City for Day, Coding Girls, Vamos Digital, InfoJob e o próprio MDT Tech Hub procuram criar um ecossistema onde ideias inovadoras possam transformar-se em empresas competitivas. São momentos particularmente marcantes para o projeto, para a equipe, mas penso principalmente para o jovem e para a startup. Para a Agência Italiana de Cooperação e Desenvolvimento, as startups desempenham um papel cada vez mais relevante, tanto na modernização do setor privado como na digitalização dos serviços públicos. A transformação digital e a inovação são instrumentos fundamentais que podem acelerar o desenvolvimento sustentável do país. Investir em competências digitais e empreendedorismo não é apenas uma opção, mas é uma condição essencial para criar oportunidades para novas gerações. Para Roberta Pegoraro, coordenadora de projetos do CIS, o Demo Day representa o momento em que ideias começam efetivamente a transformar-se em empresas. A inovação não deve ser vista apenas como uma oportunidade de negócio, mas também como uma ferramenta para produzir impacto social e contribuir para o desenvolvimento mais inclusivo. As 12 startups graduadas apresentam soluções bastante diversificadas, mas todas procuram resolver problemas concretos da economia moçambicana. Entre elas encontram-se a Culture Hub, criada da plataforma Shub, que reúne eventos culturais, permite a compra digital de bilhetes e disponibiliza sistemas eletrônicos de controlo de acesso. Segundo o fundador, Flumel Vasco Ribau, a plataforma pretende dinamizar toda a indústria cultural. O nosso primeiro produto é o Shub, que é um aplicativo móvel que disponibiliza eventos culturais e recreativos, todos eles num só lugar. Então, nós, além de disponibilizar os eventos num só lugar, fazemos promoções das casas de cultura e casas de pastos. Temos o objetivo de facilitar o acesso a estes eventos e disponibilizar de forma dinâmica bilhetes e acesso a esses eventos. A apresentada foi o Melmate, plataforma que centraliza informação sobre restaurantes, menus, reservas e horários de funcionamento. Para o fundador, Delson Mafumo, o objetivo passa por aproximar consumidores e estabelecimentos de restauração. Ficamos um problema no nosso mercado, que é a falta de informação centralizada. Muita gente precisa de uma certa informação relacionada a restaurantes
e eles não têm essa informação. Por exemplo, em quais são os pratos que estão disponíveis no certo restaurante, qual é o pressário desses pratos, qual é a disponibilidade do restaurante, de horas abre e fecha. Na área agroindustrial, uma das soluções que despertou maior interesse foi a Gluten Free, que desenvolveu um sistema de desidratação de alimentos destinado a reduzir desperdícios agrícolas e criar produtos alimentares de elevado valor nutricional. Segundo a fundadora, Elisa Pangena, a iniciativa procura simultaneamente combater perdas pós-colheita e gerar novas oportunidades econômicas nas zonas rurais. Principalmente nas zonas rurais, tem vários problemas de fome, sendo que há muito mesmo alimento que está a ser desperdiçado. Então nós pretendemos formar jovens, pretendemos criar empresas, nos alocar nessas províncias para reduzir aquilo que é o desperdício. O jovem moçambicano tem talento, nós acreditamos nesse talento e no potencial do jovem moçambicano para que o futuro de Moçambique amanhã seja melhor do que é hoje. Ao graduar 12 startups, a Universidade Eduardo Mondlane reforça uma tendência que começa a ganhar expressão em Moçambique, onde a inovação deixa de ser apenas um exercício acadêmico para assumir um papel crescente na diversificação da economia, com o apoio de parceiros internacionais, investidores e instituições públicas, incluindo empresas do próprio setor público. O país, através da Universidade Eduardo Mondlane, especificamente através desta iniciativa, passa por uma fase relativamente mais exigente do empreendedorismo, ou seja, transformar tecnologia em negócios sustentáveis, criar emprego qualificado e demonstrar que o país possui um ativo estratégico que continua a ser necessário potenciar, que é esta capacidade dos seus jovens para transformar iniciativas em inovação. Matola quer consolidar-se como motor do desenvolvimento econômico nacional através de governação, investimento e parcerias. Moçambique passa a contar com mais um instrumento de financiamento direcionado ao segmento das pequenas e médias empresas, isto na sequência da assinatura dos contratos de operacionalização do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa, FECOP, que comporta o Instituto de Camões, a Associação Moçambicana de Bancos e 3 instituições financeiras nacionais numa primeira fase, designadamente o BIM, o BCI e o Vista Bank, com uma dotação inicial de cerca de 17 milhões de euros. O mecanismo pretende melhorar o acesso ao crédito, assistência técnica e também a capacitação empresarial, reforçando a competitividade do tecido empresarial moçambicano de pequena e média dimensão. Na cerimónia realizada em Maputo, o embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro, destacou que o lançamento do FECOP representa mais uma demonstração da confiança portuguesa no potencial econômico do país. Segundo Jorge Monteiro, Moçambique continua a apresentar enormes oportunidades de investimento e desenvolvimento, embora enfrente igualmente desafios estruturais que exigem a mobilização de recursos, conhecimento técnico e mecanismos de apoio ao setor privado. Quando olhamos para a economia moçambicana, ela é maioritariamente composta por micro e pequenas empresas. E são elas que criam a maior parte do emprego e do valor acrescentado, que está um pouco disperso por todo o país. E, portanto, é importante, quando pensamos em investimento, não pensarmos só nos grandes projetos, nas grandes empresas, que também são importantes, mas pensarmos também naquelas que são o maior número e as que têm maior capacidade de empregabilidade e de geração de valor a nível local. Além do financiamento, o Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa contempla apoio à certificação, qualificação técnica, desenvolvimento de competências empresariais e reforço institucional, procurando aumentar a capacidade das empresas para participarem em cadeias de valor mais sofisticadas.
Para o diretor-geral do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, Feliz Pedro Malate, a assinatura dos contratos representa o início efetivo da operacionalização do mecanismo. Malate destacou que o principal desafio passa agora por garantir que as empresas conheçam o fundo e estejam preparadas para apresentar candidaturas elegíveis. A partir de hoje, as pequenas e médias empresas podem submeter os processos, podem solicitar e podem ter o sustento dos seus respectivos projetos. É um desafio muito grande porque boa parte das nossas empresas não estão habilitadas do ponto de vista de condições, mas são essas que este fundo deve se dirigir. Então, precisamos, se calhar, de massificar um bocadinho mais a divulgação, o exercício de assistência, pré-assistência, para que as empresas saibam o que é que devem fazer e como é que devem preencher. A presidente da Associação Moçambicana de Bancos, Celina Macome, considera que o sucesso do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa dependerá não apenas da disponibilidade dos recursos financeiros, mas, sobretudo, da qualidade dos projetos apresentados. Nós queremos utilizar o fundo para permitir que as pequenas e médias empresas moçambicanas efetivamente contribuam para o desenvolvimento do país e podemos vir de novo dizer que os 17 milhões foram dados, já foram utilizados, os resultados são esses e haver oportunidade para termos mais valores. Os 3 bancos aderentes manifestaram disponibilidade para desempenhar um papel ativo na operacionalização da iniciativa. Agora cabe aos empresários a grande iniciativa, o grande papel, que é ter projetos, ter ideias, ter capacidade para nos apresentarem essas ideias. Eu acho que há aqui algumas entidades que podem ter um papel muito relevante a ajudar-nos a transformar essas ideias em projetos simples, permitam depois aos parceiros financeiros avaliá-los. A adesão do Millennium BIM ao FECOP permitirá alargar os mecanismos disponíveis para apoiar as iniciativas empresariais com potencial de crescimento, contribuindo para uma maior competitividade e dinamismo do setor empresarial moçambicano. É parte da nossa estratégia também financiar a economia real de Moçambique, como nós costumamos chamar. E nós, como um banco que pretende entrar e investir na economia real de Moçambique, temos esta parte do tecido empresarial como uma das nossas portas de referência. Com uma dotação inicial de 17 milhões de euros, o Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa combina garantias de crédito, reforço de carteiras de instituições financeiras e mecanismos de subvenção, procurando reduzir os riscos associados ao financiamento das PMEs. A expectativa dos parceiros é que o efeito multiplicador dos recursos permita apoiar dezenas ou mesmo centenas de empresas em diferentes setores da economia moçambicana. Efetivamente, o Fundo de Financiamento FECOP pretende afirmar-se como uma tentativa de aproximar capital, assistência técnica e desenvolvimento empresarial num país como Moçambique, onde as pequenas e médias empresas continuam a representar a maior parte do tecido econômico, mas enfrentando dificuldades persistentes no acesso ao crédito. A iniciativa enfrenta o desafio de transformar esse envelope financeiro de 17 milhões de euros disponibilizados para que possam efetivamente se constituir em investimento produtivo, empresas mais competitivas, emprego e crescimento econômico sustentável. CTA e Governo aproximam posições para reformar o sistema fiscal e regularizar dívida superior a 81 mil milhões de meticais. O município da Matola voltou a afirmar-se como um palco privilegiado para o debate sobre o futuro econômico e industrial de Moçambique, isto ao acolher a sua iniciativa designada Fórum de Negócios e Feira Empresarial 2026. Tratou-se de um evento que reuniu membros do governo, dirigentes municipais,
empresários, investidores, instituições públicas, académicos e parceiros internacionais no encontro que centrou-se na necessidade do fortalecimento da governação local, melhoria do ambiente de negócios e promoção do desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, foi orador no Fórum de Negócios e Feira Empresarial da Matola, no painel que debateu o tema Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Políticas de Desenvolvimento do País e o papel do governo. Na sua intervenção, Salim Valá defendeu que a Matola ocupa uma posição única na economia moçambicana, não apenas pela sua forte base industrial, mas também pela sua localização estratégica, ligação aos corredores logísticos e proximidade aos mercados regionais. Segundo o ministro, a cidade deve continuar a afirmar-se como a principal plataforma industrial do país, desempenhando um papel determinante na criação de emprego, na dinamização da atividade empresarial e no reforço da competitividade nacional. A Matola ocupa um lugar muito especial na vida econômica de Moçambique. Pela sua história, pela sua localização, pela sua vocação produtiva, pela sua forte base empresarial e industrial, pela sua ligação aos principais corredores logísticos e pela sua proximidade aos mercados regionais, a Matola pode justamente ser reconhecida como a capital industrial de Moçambique. Por isso, o desenvolvimento da Matola não deve ser entendido apenas como uma aspiração municipal. É uma causa de interesse nacional. O governante defendeu igualmente uma nova abordagem para a governação municipal, considerando que as autarquias devem ir além da prestação de serviços públicos e assumir um papel ativo na promoção de desenvolvimento econômico. Na sua perspectiva, compete aos municípios criar um ambiente favorável ao investimento, assegurar previsibilidade regulatória, organizar o território e fortalecer a relação entre o Estado, os empresários e os cidadãos. Uma governação que reconhece que não há desenvolvimento sustentável sem empresas fortes, que não há empresas fortes sem instituições funcionais, que não há instituições funcionais sem cidadãos, contribuintes, investidores que confiam no Estado, e que não há confiança duradoura sem transparência, sem responsabilidade, sem prestação de contas e sem resultados visíveis na vida das famílias e dos cidadãos. Ao dirigir-se ao empresariado, o ministro reiterou que o setor privado é um parceiro indispensável para o desenvolvimento nacional. Valá defendeu o reforço do diálogo entre Estado e empresas, a melhoria do ambiente de negócios e uma relação baseada na confiança e na previsibilidade, apelando simultaneamente às empresas para continuarem a investir, inovar, criar emprego e cumprir as suas responsabilidades fiscais e sociais. Os empresários não são apenas agentes privados de produção, são parceiros essenciais do desenvolvimento nacional. É por isso que devemos continuar a trabalhar para consolidar um ambiente de confiança, de diálogo e de respeito mútuo entre o Estado e o setor privado. Quando esta relação funciona, todos ganham. Ganha a empresa porque encontra melhores condições para crescer. Ganha o trabalhador porque encontra mais oportunidades. Ganha o município porque amplia a sua base econômica e fiscal. E ganha o país porque consolida uma economia mais forte, mais diversificada e mais capaz de responder aos desafios do presente e também do futuro. Convidado a comentar a intervenção ministerial, o economista Gabriel Motice reconheceu a consistência da visão apresentada por Salim Valá, mas apontou que o principal obstáculo ao desenvolvimento de Moçambique consiste em transformar políticas bem concebidas em resultados concretos. Isso não acontece por acaso, é o que eu queria dizer. Ele exige visão, políticas consistentes e um Estado capaz ou um município capaz de mobilizar recursos e coordenar esforços. Motice considera que o país conhece há muito tempo os caminhos para promover o crescimento econômico. Contudo,
continua preso a um ciclo de baixa produção, reduzida arrecadação fiscal e limitada capacidade de investimento público. Para Mutice, romper este ciclo exige mais do que recursos financeiros. É necessário fortalecer o capital humano, melhorar a qualidade das instituições e elevar a capacidade de execução das políticas públicas. A economia nacional e a economia do município da Matola produz pouco. Produzindo pouco, o município ou o Estado arrecada pouco. Arrecadando pouco, investe pouco em bens públicos. A economia continua a produzir pouco. Estamos perante um ciclo vicioso. Outro ponto destacado pelo comentador foi a necessidade de consolidar instituições capazes de planificar, executar, avaliar políticas públicas e garantir estabilidade aos investidores. Na sua visão, Mutice defende que o fortalecimento institucional não pode limitar-se ao combate à corrupção. Ou significa também ter a capacidade de planificar, executar, avaliar políticas públicas, garantir previsibilidade, proteger contratos, assegurar continuidade das políticas para além dos ciclos políticos. Há poucos dias da 21ª Conferência Anual do Setor Privado, o Ministério das Finanças e a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a CTA, realizaram em Maputo um encontro dedicado a analisar a reforma fiscal e a estratégia do pagamento da dívida do Estado aos fornecedores de bens e serviços, estimadas em mais de 81,3 mil milhões de meticais, valor este que foi acumulado entre 2017 e 2026. Tratou-se de um diálogo que permitiu aproximar posições sobre matérias consideradas determinantes para melhorar o ambiente de negócios, reforçar a confiança dos investidores e assegurar maior previsibilidade para as empresas. Ao abrir o encontro, o presidente da CTA, Álvaro Massinga, defendeu a institucionalização de reuniões regulatórias entre o governo, a autoridade tributária e o setor privado, considerando que o diálogo contínuo é indispensável para construir uma economia mais competitiva. Neste contexto, gostaríamos de destacar a necessidade de rever situações em que multas e penalizações emergem da reversão de benefícios fiscais anteriormente concedidos, mesmo em contextos de cumprimento integral dos compromissos de investimento por parte dos operadores econômicos. A proliferação de taxas e encargos cobrados por diferentes entidades do Estado, sem um mecanismo centralizado de coordenação e limite agregado. Esta dispersão gera ineficiência, aumenta os custos de contexto e reduz a competitividade das nossas empresas. Na resposta ao empresariado, a ministra das Finanças, Carla Louveira, reafirma que a CTA constitui o principal parceiro do governo na construção das políticas económicas. É nosso entendimento que o empresariado nacional, representado pela CTA, representa a espinha dorsal do diálogo estruturado com o governo, visando remover barreiras estruturais, harmonizar políticas econômicas e debater os principais temas que ditam o ambiente de negócio do nosso país. É igualmente nosso entendimento que a vossa resiliência, a determinação e compromisso contínuo com a criação de emprego, com a geração de riqueza, constituem um verdadeiro motor da nossa economia. Carla Louveira explicou que o foco das reformas está no alargamento da base tributária, na tributação da economia digital e na modernização dos serviços fiscais, sem aumento das taxas atualmente praticadas. É nosso entendimento que esta é a única via sustentável para que a médio e longo prazo possamos reduzir de forma gradual e segura a pressão fiscal que hoje recai de forma acentuada sobre o setor formal,
que Vossas Excelências dignamente representam. Um dos momentos mais críticos do encontro foi protagonizado pelo presidente do Pelouro da Política Fiscal da CTA, Kekobad Patel, que manifestou preocupação com o ambiente fiscal enfrentado pelas empresas. Com quase 4 décadas de participação no diálogo público-privado, Patel criticou a reduzida consulta ao setor privado antes da aprovação de legislação econômica, denunciou interpretações divergentes da lei durante auditorias fiscais e alertou para multas elevadas aplicadas a empresas que, segundo afirmou, cumprem regularmente as suas obrigações tributárias e defendeu uma solução para o setor agrícola, argumentando que a interrupção de alguns benefícios fiscais poderá comprometer investimentos realizados nos últimos anos. A sensação que nós temos é que não precisamos de ter sensação. Sabemos que o Estado não tem dinheiro. Está com problemas sérios. E não é possível, mas não é possível é matar aqueles que de facto estão a contribuir com os seus impostos. Empresas que estão a pagar impostos regularmente e que agora vão desterrar com auditorias de 5 anos em que aparecem multas de 200 milhões. Quando a empresa nem sequer consegue fazer 50 ou 60 milhões por ano e sobre estes 50 ou 60 está a pagar os devidos impostos. Em representação da equipa técnica do Ministério das Finanças, Celeste Mbanza reconheceu que algumas preocupações levantadas pela CTA são legítimas, incluindo o reduzido período de adaptação às novas leis fiscais. Segundo explicou, essas experiências servirão de aprendizagem para futuras reformas. No entanto, esclareceu que não haverá recuo na reforma tributária aprovada em 2025, relativamente à proposta de compensação entre créditos de IVA e outros impostos. Explicou que essa solução ainda não encontra enquadramento jurídico na legislação moçambicana. Outro dos temas centrais foi a estratégia para a amortização da dívida do Estado aos fornecedores. O Ministério das Finanças confirmou que esta é a fase de concertação, um plano destinado a regularizar um passivo em declarações aos jornalistas. O diretor nacional do Tesouro, Alfredo Mutombena, explicou que a estratégia prevê critérios de priorização dos pagamentos, identificação das fontes de financiamento e mecanismos alternativos, incluindo operações de titularização. E o setor privado colocou algumas questões específicas em relação a uma parte da dívida, portanto, que não foi reconhecida, mas houve prestação de serviços, e é sobre isso que estamos a discutir. Tem outras questões que foram levantadas em relação à forma como o governo está a propor fazer esse pagamento, entre pagamentos diretos e a titularização e por aí em diante. Portanto, estamos nesse diálogo, estamos nesse processo para que, de facto, comecemos a planificar este pagamento para 2027 de forma regular. Mutombene acrescentou que o governo continua igualmente a avaliar o futuro das isenções fiscais, sobretudo no setor agrícola, defendendo que qualquer benefício deve ser sustentado por resultados concretos em termos de produção, investimento e criação de emprego. Apesar das divergências sobre vários aspectos da reforma fiscal, o encontro terminou com sinais de aproximação entre o governo e o setor privado. A CTA reiterou a necessidade de maior previsibilidade, segurança jurídica e redução dos custos de contexto, enquanto o Ministério das Finanças reafirma o compromisso de manter um diálogo permanente e de prosseguir a modernização do sistema tributário sem comprometer a estabilidade macroeconómica. Mais do que preparar a 21ª edição da Conferência Anual do Setor Privado, o encontro entre a CTA e o Ministério das Finanças abriu um novo ciclo de concertação sobre duas matérias consideradas decisivas para a economia moçambicana nos próximos tempos. São matérias essas, a reforma fiscal e a regularização da dívida do Estado para com os seus fornecedores de bens e serviços. No encontro, o governo garantiu que as reformas são irreversíveis e também reconheceu a necessidade de aperfeiçoar a sua implementação. Já para o setor
privado. O desafio passa agora por transformar esta abertura e diálogo em decisões concretas que possam reforçar a confiança dos investidores, melhorar a liquidez das empresas e também consolidar um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável. Você está com o Semanário Econômico. Caminhamos para o fim da presente edição do Semanário Econômico. Vamos recuperar, em resumo, os principais temas aflorados na presente edição. Moçambique inicia a construção da Visão 2050 com apelo à transformação econômica, instituições fortes e prosperidade inclusiva. O desenvolvimento constrói-se com visão, com instituições fortes e credíveis, com políticas consistentes e, sobretudo, constrói-se quando uma nação decide colocar o seu futuro acima das circunstâncias do presente. Competitive industries create economic opportunity. Human capital creates capability. Regional connectivity creates access. GDP growth matters, but true development means better opportunities for households, farmers, workers, women and young people across the country. Matola quer consolidar-se como motor do desenvolvimento econômico nacional através de governação, investimento e parcerias. O desenvolvimento da Matola não deve ser entendido apenas como uma aspiração municipal. CTA e Governo aproximam posições para reformar o sistema fiscal e regularizar dívida superior a 81 mil milhões de meticais. Fundamental criar bases legais claras para mecanismos de compensação de créditos e dívidas fiscais. Portugal disponibiliza 17 milhões de euros para impulsionar PMEs moçambicanas através do FECOP. É importante, quando pensamos em investimento, não pensarmos só nos grandes projetos. Fica por aqui a presente edição do Semanário Econômico. Foi um prazer ter contado com a sua especial atenção e audiência. Por isso mesmo, e nessa gratitude, renovamos o convite para que dentro de uma semana, sensivelmente, voltamos a encontrar através desta plataforma para mais uma atualização econômica essencial sobre Moçambique. Boa noite.